Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Tomenteles. Aqui no curso vou dar aula de Direito Tributário e Direito Empresarial. Eu sou especialista em Direito Tributário, especialista em Direito Empresarial e atuo na área. Vamos lá. No bloco de hoje a gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Tributário Nacional. A atividade financeira do Estado, ela exige um custo para proporcionar o bem comum da população, para construir estradas, asfaltos, escolas, pagar os servidores públicos, e para tudo isso tem um custo, fazendo necessário com que o poder público faça uma forma de arrecadar pecúnia, arrecadar dinheiro para manter todos esses gastos. No Brasil, a principal forma de arrecadação se dá por meio dos tributos. Mas desde sempre existiu a matéria direito tributário? Não. Anteriormente, a disciplina jurídica que lecionava sobre direito tributário era o direito financeiro, que é o ramo do direito que estuda toda a atividade financeira do Estado, ou seja, as receitas, despesas, orçamentos e planejamento. As receitas públicas, só existe o tributo na receita pública? Não. De acordo com o direito financeiro, as receitas, elas são classificadas em originária e derivada. As receitas originárias são aquelas oriundas do próprio patrimônio da União, do Estado, dos Distritos Federais e do município. Ou seja, ela arrecada com seus próprios bens. Como que isso é possível? Por meio das empresas estatais e também por meio de aluguéis de patrimônio público e por aí vai. E onde se encontra o tributo? O tributo está dentro da receita derivada, que é aquela receita oriunda do poder soberano do Estado. Ela é cobrada em razão da coercibilidade. Nessa receita derivada estão os tributos, multas e tudo quanto é forma de cobrança através do poder soberano do Estado. No entanto, diante do grande desenvolvimento com relação aos tributos, se mostrou necessária a criação de um novo ramo do direito para estudar especificamente essa forma de arrecadação, surgindo dessa forma o direito tributário. Quais são as características do direito tributário? O direito tributário é um ramo do direito público que trata das relações entre o fisco e o contribuinte. Ele serve para limitar o poder de tributar do Estado. Ele protege o cidadão contra os abusos e poderes do fisco e possui uma autonomia legislativa, científica e didática. Mas quais são as fontes do direito tributário? De onde que surge essa obrigação de pagar os tributos? E da onde que surge a autorização para criar e cobrar esses tributos? As fontes primárias são as leis em sentido amplo. Nelas se encontram a Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias e os decretos. Mas, professor, o senhor colocou ali CTN. O que é o Código Tributário Nacional? Na verdade, o Código Tributário Nacional ele foi criado como uma lei ordinária. Só que eu coloquei ele de forma separada porque ele foi recepcionado pela Constituição Federal como se lei complementar ele fosse. Existem só essas formas, essas fontes do direito tributário? Não, existem também as fontes formais secundárias, que são aquelas criadas pela administração pública. Elas se dão por meio de atos normativos, decisões administrativas, práticas reiteradas da administração e convênios entre os entes federados. Qual é o conceito de tributo? O conceito de tributo está definido no artigo 3º do Código Tributário Nacional da seguinte forma: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Ela deve ser instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Quais são as características dos tributos? Prestação pecuniária, ou seja, ela deve ser paga em dinheiro pela população. Consta também na característica moeda ou cujo valor se possa exprimir. O que isso quer dizer? Que na hora de cobrar do contribuinte, a administração pública deve identificar um valor, ou em valor fixo, em real, ou em unidade federada. O tributo também ele é compulsório, ou seja, ele é obrigatório. Não pode uma pessoa falar, não, eu não quero pagar tributo, eu não vou pagar o tributo. Ele é determinado por lei e é obrigado a ser pago pela população, sempre que ocorrer o fato gerador. Ele é instituído por meio de lei. Para proteger o cidadão, a população, as pessoas físicas e jurídicas dos nossos governantes, a Constituição estabeleceu que os tributos sejam criados, alterados, instituídos por meio de lei. Ele não pode constituir sanção de ato ilícito também o tributo. Se constituir sanção de ato ilícito, ele não é tributo. Por exemplo, as multas não são tributos. E ele é sempre cobrado mediante atividade administrativa, ou seja, o Estado calcula, o Estado identifica o dever de pagar e ele constitui o crédito e cobra. Aí vocês me perguntam, mas o imposto de renda sou eu que declaro, não é o Estado. Só que, por mais que a gente declare certos tributos, o Estado tem a função de ver essa declaração nossa, analisar e, se tudo estiver correto, homologar. Caso contrário, ele lança a diferença para a gente pagar posteriormente. Elementos fundamentais dos tributos. Sujeitativo. Sujeitativo dos tributos são os credores do tributo. Quem pode ser os credores do tributo? A União, Estado, Município e o Distrito Federal. Sujeito passivo dos tributos são os contribuintes, seja pessoa física ou jurídica. Hipótese de incidência. A hipótese de incidência é um fato abstrato instituído por lei que criam hipóteses em que o tributo ocorrerá. Por exemplo, ter um veículo. Se você tiver um veículo, você pagará um tributo sobre o veículo. Ter um bem, auferir renda. Isso aí são hipóteses criadas pela lei que, se ocorrerem, surge a obrigação de pagar o tributo. Fato gerador. O fato gerador já é a concretização da hipótese prevista na lei. Ou seja, quando acontecer aquela hipótese que a lei previu, você de fato comprar um carro, você de fato auferir uma renda ou a praticar qualquer ato que dê ensejo à cobrança dos tributos. Base de cálculo. Base de cálculo é um valor, uma base utilizada pelo fisco para a cobrança do tributo. Por exemplo, um veículo, o valor do IPVA que é cobrado sobre o veículo é o valor venal do veículo. Já o IPTU é o valor venal do imóvel. Isso é a base de cálculo. E a alíquota? A alíquota já é o percentual aplicado sobre esse valor para se chegar ao tributo. Por enquanto é só, pessoal. Bom, até o próximo bloco.